Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 11, versículo 22 a 26. Vamos falar sobre a vida de Barnabé. E nosso tema é 3 atitudes do ministério de Barnabé para nós hoje. Então o texto fala o seguinte, eu vou ler os pares, peço que a igreja leia os ímpares. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Muito bem, até aqui. Meus amados, a igreja, aqui então, a igreja primitiva, ela estava no processo de consolidar, estava no seu nascedouro ainda. Jesus tinha nascido, vivido sobre a terra, morto, ressuscitado, estado com eles ali no período e posterior subido à ascensão de Jesus e dado uma ordem de evangelização para a igreja naquela época, para o povo do Senhor. Então a igreja aqui chamada como igreja primitiva estava no seu nascedouro, estava no seu momento de consolidação de líderes, consolidação de pessoas, consolidação do ministério que estava sendo pautado naquele momento e o que a igreja ia fazer e como que ia fazer. Os gentios estavam ouvindo o evangelho e agora crendo em Cristo Jesus como o Senhor da vida, como o Senhor Jesus, o Salvador. E aqui os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, pessoas que não faziam parte de uma genealogia, não faziam parte de uma descendência, e não eram do povo do Senhor nosso Deus. E chega ao conhecimento dos apóstolos que esse povo gentil estava tendo um contato com o evangelho, e o versículo 1 fala bem isso, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então havia agora uma evangelização, um contato com esse evangelho, e esses gentios agora, que não estavam em Jerusalém, mas estavam na Judéia, estava crendo e recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. E o que eles fazem? O que os apóstolos fazem? O que a igreja que estava em Jerusalém faz? Eles separam um que não era apóstolo. Interessante isso. Um que não era apóstolo, que é Barnabé, mas é um pastor. Barnabé, a característica dele é ser pastor. Barnabé não era apóstolo, mas ele era sim um pastor. E ele é encaminhado para ensinar. E aqui eu chamo você para vermos 3 atitudes de Barnabé, do ministério de Barnabé para nós hoje. A primeira é que ele serviu de ponte para os gentios se chegarem ao evangelho. Serviu de instrumentalidade, ser instrumento do Senhor Deus para as pessoas chegarem ao evangelho.
Assim como Barnabé foi instrumento para os gentios se achegarem ao Evangelho e serem inseridos nesse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, também nós temos esse papel. Não como apóstolo, que nós não somos apóstolos, mas como aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você possa falar assim, mas pastor, eu não sou pastor. Mas uma coisa é ser pastor, outra coisa é pastorear. E quando nós reunimos com os nossos alunos, os professores aqui, ensinando a palavra do Senhor nosso Deus, ensinando as verdades do Senhor Deus, de certa forma você está pastoreando o coração dessa criança, desse jovem, desse adolescente, da pessoa que está chegando à igreja, a pessoa que é neófita, que não tem conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, mas que ela, através da sua instrumentalidade, ela vai ser alcançada sobre esse evangelho. Aonde eu encontro base para dizer isso? No versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. É interessante que a palavra do Senhor nosso Deus, ela deve ser pregada, ensinada, para todas as pessoas. Uma das primícias da reforma protestante é essa verdade. Toda a Bíblia para todos. Por isso eles ensinavam a ler, a escrever. Por isso eles ensinavam as pessoas a terem discernimento, a interpretar textos. Por isso era necessário abrir escolas, por isso era necessário ter a particularidade de ter a Bíblia nas mãos e poder assim ensinar aquela verdade do Senhor nosso Deus para todas as pessoas, e elas com a Bíblia na mão poderem interpretar. Assim como Barnabé foi ponte, instrumentalidade do Senhor para que os gentios tivessem essa permanência no Senhor, assim também nós devemos fazer. Não podemos abrir mão de ensinar o Evangelho, não podemos abrir mão de ensinar as verdades do Senhor, não podemos abrir mão de deixar de ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as nossas crianças. Você professor, você servo do Senhor Jesus Cristo, você pregador, você que tem o contato com alguém, você pode ser instrumentalidade do Senhor para alcançar e para levar essas pessoas a obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pastor, eu não fui enviado como um pastor evangelista ou missionário, coisa semelhante. Não, você foi enviado sim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Somos enviados, todos nós somos enviados, não é privilégio de um ou de outro, mas todos nós. O segundo exemplo que eu quero olhar aqui nesse texto, de três atitudes aqui de Barnabé, a segunda atitude que eu quero ver com vocês é sobre conquistar pessoas. Barnabé estava conquistando pessoas. O versículo 24 fala assim: porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Ser instrumentalidade é algo maravilhoso. É algo importantíssimo, fundamental. Mas saber falar a verdade é também algo muito importante. É muito importante. Ser servo do Senhor Jesus Cristo, amar o Senhor Jesus Cristo, falar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito importante. Mas devemos saber conquistar as pessoas. Ser homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Esse apóstolo, é interessante que Barnabé está sendo essa instrumentalidade do Senhor, e olha que o versículo 24 fala assim, que Barnabé ensinava com firmeza, exortava com firmeza,
não era com, esse mundo de hoje aí que não pode falar a verdade, que não pode falar as verdades, né? Não pode falar não para a criança, não pode falar isso, tem que deixar a criança fazer o que quiser. Não, que isso, meus irmãos? Que verdade é essa? Quem está ensinando isso não é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas ele fala que Barnabé ia lá e exortava com firmeza para que as pessoas permanecessem firmes, de coração sincero. Aí ele fala assim, olha, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Era uma exortação que ele estava fazendo para que essas pessoas permanecessem de todo o coração, servindo ao Senhor, e com firmeza, e não sendo pessoas levadas a qualquer canto. Pelo contrário, versículo 23 fala que ele exortava a todos para permanecer na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, no versículo 24, fala que ele era uma pessoa unida com o Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa boa, um homem bom, e que as pessoas estavam chegando ao Evangelho através da vida deles. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais nos agrada e nos fortalece é quando alguém chega para você e fala assim, você foi instrumento do Senhor para que eu chegasse ao Evangelho. Tia, né, tio, olha, quando você ensinou na EBF, quando você ensinou lá na escolinha dominical, quando você ensinou lá, né, tanto tempo, aí a gente acha que a gente está ficando velho, mas não, a gente está vendo que o que nós estamos ensinando está permanecendo, está servindo como bênção na vida das pessoas, para que elas pudessem chegar e se achegar ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falar a verdade é uma primícia, mas exortar as pessoas e elas permanecerem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma dádiva. Exortações são importantes, mas as pessoas são mais importantes, e por isso devemos exortá-las em amor. Exortar em amor, mas também com a autoridade do Espírito Santo em nossas vidas e corações. A terceira atitude que nós vemos no ministério aqui de Barnabé é acreditar nas pessoas. Acreditar nas pessoas. Barnabé tinha acreditado no apóstolo Paulo e foi caminhar com ele. Veja lá o versículo 25 e 26. É interessante aqui ressaltar que, em primeiro momento, em grau de hierarquia, Barnabé estava numa posição maior do que Saulo, posteriormente Paulo. Ok? Então, em grau de hierarquia, Barnabé mandava, iniciava o processo mandando. Posterior, Paulo vai crescer no ministério e vai se tornar um líder mais influente do que Barnabé e do que muitos apóstolos posterior. Mas, em primeiro momento, aqui Saulo está em segundo lugar. Mas veja o que a palavra nos fala. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé já tinha feito isso anteriormente, quando Saulo havia se convertido, foi lá ter contato com ele, quando todo mundo estava com medo de ser preso ainda por Saulo, mas ele já tinha feito isso. E ele continua, tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Havia agora aqui um senso muito importante. Por que Barnabé levou Saulo para pregar o evangelho naquela região? Irmãos, o ensinamento aqui é duplo. Eu ensino para a multidão e ensino também Saulo, que está do meu lado, a ser um pastor. O mais forte, o mais experiente faz o que com o mais novo, com o mais novato? Chama para perto, ensina, ensinando os outros e ensinando o que está do lado.
Devemos aprender a ensinar as pessoas que estão do nosso lado. É um princípio de acreditar no outro. Ah, mas se eu não fizer, quem vai fazer? O outro que está do teu lado. Você tem que ensinar o outro a assumir o teu lugar. Você tem que ensinar o outro a tomar a tua posição. Nós muitas vezes ficamos com medo de ensinar o outro. E queremos agarrar todas as funções e tudo que eu faço para mim. Mas muitas das vezes nós não ensinamos o outro, nos cansamos e o que fazemos depois lá na frente? Vou sair, cansei de fazer, não vou fazer mais nada. Aí o Senhor olha do lado, quem que você ensinou para assumir o teu lugar? Ninguém. O princípio de ensinar, de acreditar no outro. Você pode dar um tempo no ministério, você pode não estar mais na liderança, mas você tem que ensinar alguém para assumir o teu lugar. A continuação é importante, meus irmãos. Acreditar nas pessoas. Quando você olha uma criança, a criança não é apenas o futuro da igreja, mas ela já é a igreja hoje. E ensinar a criança a ser um líder, a ser um pastor, a ser um presbítero, a ser um diácono, a ser um professor da escola dominical é importantíssimo, a ser um presidente de sociedade é importantíssimo. Nós não podemos acatar todas as coisas a nós. Barnabé levou Saulo para Antioquia para ensinar a ele o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a prática cristã, porque ele era douto, ele era sábio na palavra, mas não tinha a prática cristã ainda, como recém-convertido. Aquele que seria uma grande ferramenta na mão do Senhor, estava sendo fortalecido e amparado por Barnabé. Eu fico olhando quem foram os pastores desses grandes homens do Senhor, nosso Deus, que fizeram diferença. Esses fizeram diferença no coração deles, levando eles ao testemunho e à graça do Senhor Jesus Cristo. Depois Paulo vai se fortalecer, vai crescer no ministério e vai se tornar uma grande referência. Por causa do quê? Por causa de que uma pessoa, um pastor, chamado Barnabé, investiu tempo na vida daquele homem. Investiu tempo, dedicação e esforço para abençoar aquela pessoa. Eu não sei o quantos pastores, quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos presidentes de sociedades internas, quantos profissionais liberais, quantos empresários, quantos funcionários, quantas pessoas vão influenciar a sociedade que estão no nosso meio aqui. E que vai ser bênção por causa da sua instrumentalidade na vida dela, marcando o coração dela com a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Acredite nas pessoas. Acredite no amor de Deus através da sua vida, cuidando de pessoas. Concluindo nossa meditação nessa manhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Primeiro, saiba, na minha conclusão, quero trabalhar alguns pontos aqui importantes. Saiba que ensinar não é em uma aula, não é apenas um dia. Aqui o texto fala que ele ensinou um ano inteiro. E não é um ano reunindo aos domingos. Não é um ano reunindo em apenas meia horinha, rapidinho. Vamos ter uma palavra rapidinha. Não é um ano de todo dia ensinando boa parte daquele dia. Ah, mas tinha mais tempo. Hoje o tempo é corrido, é verdade. Então devemos otimizar mais ainda o que nós ensinamos e ensinar com melhor eficiência. Por quê? Porque devemos saber que ensinar as pessoas a andar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um dia, não é uma fala. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso do que eu estou falando. Quantas vezes você ensina que não pode deixar o chinelo na sala? Quantas vezes você ensina que não pode deixar a roupa suja fora dos textos? Quantas vezes você ensina que quando alguém te dá alguma coisa, você fala obrigado?
E algumas vezes quando a criança recebe, você fala assim, o que a gente fala quando a gente recebe um presente, fulaninho? Aí o fulaninho vai lá e fala assim, ai, obrigado, eu tinha esquecido, né? Eu tinha esquecido. Por quê? Porque ensinar as pessoas não é por meia hora, não é por um dia, é para a vida inteira. Até que aquela pessoa aprenda. Você que é professor, que está ensinando, saiba que não é por um ano, não é por uma sala, meia hora, 40 minutos, uma hora, que você vai mudar a vida da criança. Mas é ensinar, 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 até que ela aprenda. Demora. O tempo é daquela criança. O tempo vem de Deus. E nós só vamos ser instrumentos do Senhor até que ela aprenda. E quando ela aprender, ela vai começar a ensinar os outros. E os outros, e os outros, e os outros. Porque essa sequência não pode parar. Minha segunda aplicação no nosso texto é a diferença que fez esse ato desse servo do Senhor Jesus Cristo. Muitos creram. Numerosa multidão creu. Aqui no versículo 26 fala isso. Uma numerosa multidão creu. Veio a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque impacta pessoas. Impacta pessoas. Vamos ensinar a verdade do Senhor Jesus Cristo e impactar pessoas. E a multidão que Deus nos dá pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, não sei quantos vai ser. Mas muitos vão crer quando nós ensinamos a verdade do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e última aplicação que eu quero dar nesse texto é que o testemunho desses foram tão grandes, impactantes, que foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Imagina só, você quando fala o que você é, que religião você crê, ou que você segue, você fala assim, eu sou um cristão, eu sou um cristão. Você está repetindo o que aqueles homens, aquelas pessoas lá, pelo ensinamento de Barnabé e de Saulo, tiveram. Por quê? Porque eles creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo a partir do ensinamento das Escrituras, a partir do discipulado pessoal, a partir do ensinamento que Deus realizou naquela vida daquelas pessoas. Você também pode ser um instrumento do Senhor para que as pessoas venham crer e venham confessar Jesus Cristo mais do que uma filosofia, como o Senhor da vida, como aquele que impacta os nossos corações. Gostaria de você abaixar sua cabeça, nós vamos orar, vamos assim rogar que o Senhor Deus do céu nos auxilie nesse processo de investir tempo nas pessoas, acreditar que a verdade impacta quando ela é dita com amor, com homens e mulheres com o coração bom, com fé e coragem para dizer a verdade em amor. Nós também vamos assim anunciar que Jesus Cristo é o Salvador da vida, é aquele que muda corações e que impacta, é aquele que faz daquele que persegue a ser perseguido, aquele que odiava a ser amado, aquele que furtava para não furtar mais, que ajuda o outro, aquele que roubava, que não roube mais, mas que tenha para socorrer o próximo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que muda corações e vidas. Vamos orar. Ó Pai de amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Seu favor, obrigado pelo Seu amor. Obrigado, ó Pai, porque assim como Barnabé foi instrumento do Senhor para impactar vidas, o Senhor também nos faz instrumentos nas Suas mãos para impactar vidas e corações. Ó Deus, clamamos por misericórdia, clamamos por força, por graça, por fé, que possamos crer, ó Pai, cada dia mais e ensinar as verdades do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo a todo o tempo. Ser propício a nós pecadores, ó Pai, nos abençoe. Nos fortaleça, ó Pai, a viver um ministério que impacta as pessoas. Um ministério que venha fazer diferença na vida das nossas crianças, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, ó Pai. Ó Deus, que sejamos instrumento de paz, de graça e amor do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e assim agradecemos. Coloquemos em pé. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, o autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus através de Cristo Jesus, e seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai. Amém. Poder sentar, meus amados.